Eu não tô basiquinha hoje, gente. Não, não, não. Hoje eu quis fazer uma maquiagem bem diferente, nível hard e que tivesse tudo que dava pra colocar de direito aqui. Então eu coloquei glitter, cílio grande, delineado de gatinho, coloquei até um iluminador diferente, porque hoje eu queria ousar. Então, Outubro Rosa é o tema da maquiagem de hoje. Espero que vocês gostem. Já deixa o seu like aqui para você não esquecer e bora lá conferir esse vídeo que tá Então hoje eu super acordei com legal. uma vontade de fazer uma make hard e lógico que a gente vai fazer no tema do Outubro Rosa. Então eu vou fazer uma make hard usando tons de rosa, vou usar sombra rosa, vou usar glitter rosa, eu quero fazer uma make. Eu já tô com a minha sobrancelha feita, tem vídeo aqui no canal sobre isso, então se você não conferiu ainda, dá uma olhadinha pra lá que tá bem completinho, bem passo a passo. Vou fazer a pele por último, porque se cair algum tom de sombra escura que eu vou usar, a gente já limpa tudo no final antes de fazer a pele. Vou começar preparando a minha pálpebra para receber os produtos em pó, tá? Comecei com o meu corretivo da MAC, o meu é na cor NW20, mas pode ser qualquer corretivo em creme que você tenha, ou líquido, pra gente fazer a nossa base das sombras. Então eu passo em toda a parte da pálpebra pra criar como se fosse uma tela em branco. Fazer isso dos dois lados. Depois disso, eu vou iluminar abaixo aqui da minha sobrancelha e aí eu vou pegar uma sombra cintilante que dá uma puxadinha mais pro roxo, ela é meio furta-cor, então ela vai combinar no final junto com os tons de rosa. Então a sombra que eu tô usando é essa aqui da Victoria's Secret. Pode ver que ela é uma corzinha meio furta-cor, ela puxa um pouquinho mais pro lilás. Essa aqui é a cor Intrigue, não sei se assim pronuncia, mas é o nome da cor. Eu vou passar ela bem no arquinho aqui da sobrancelha. Gente, se eu tô olhando pra cá, é pra ver se eu tô focada. Vou usar um pincelzinho assim, ó. Ele é menorzinho, mas ele é um pouquinho fofinho. Venho aqui na sombra e eu vou passar bem aqui no alto da sobrancelha. É isso aqui que vai ajudar a gente também no nosso esfumado, tá? A sombra cintilante vai ajudar a esfumar o resto da sombra. A paleta que eu vou usar para maquiagem de hoje é a paleta da Huda Beauty. Essa aqui é a segunda versão, tá? É a Rose Gold Palette. Eu vou pegar esses três tons para fazer o meu esfumado. Então eu vou começar com esse mais clarinho aqui, que é um marrom bem clarinho, quase do tom da minha pálpebra. Depois eu vou passar esse rosa. E por fim, para escurecer, eu vou passar esse mais escuro, tá? Pega um pincel de esfumar mais fofão. Vou começar com aquela primeira sombra que eu falei, marronzinho mais claro. Encaixo o pincel aqui, ó, no finalzinho do olho, aonde afunda. E aí eu vou começar a trazer essa sombra pra dentro. Puxo um pouquinho aqui, ó, fazendo um Vzinho. E por enquanto, eu só tô aplicando a sombra, eu não vou esfumar ainda. Então a gente vai aplicando, levando ela pro meio, até a sombra pigmentar da cor que a gente quer que ela fique. É sempre bolinha, movimento de vai e vem, bem suave. Você pode ver que eu seguro na pontinha aqui do pincel. Bem suave esses movimentos pra gente não tirar a cor e sim só tirar a marcação. No meu caso, eu puxo a sombra mais pra cima, porque o meu olho tem a pálpebra aqui um pouquinho mais caída. Então eu preciso puxar essa sombra pra conseguir, na hora que eu abrir os olhos, ela aparecer, tá? Vou puxar essa sombra até a parte interna aí do olho, tá? Ó, eu puxo até aqui o cantinho e já esfumo, tá? Então puxa ela por todo o côncavo. Gente, o segredo de qualquer maquiagem é você esfumar, então não se canse desse passo. Vai com a mão bem levinha até você tirar qualquer marcação. Fica até mais fácil aqui quando a gente encontra com a sombra cintilante, fazer a transição das duas cores. Próximo passo, eu vim com um pincelzinho lápis e aquele segundo tom de rosa da paleta, que é esse aqui, ó, do meio, esse rosa pink aqui. E aí eu vou passar do canto externo até o canto interno do olho também, pra gente dar continuidade nesse cut crease. Primeiro eu venho, ó, aplicando a sombra, venho dando batidinhas pra sombra pigmentar no olho e vou trazendo até o canto interno. Essa sombra, gente, ela vai bem na dobrinha do olho, tá? Bem aonde
o pincel afunda, porque a ideia é ela ficar abaixo da primeira sombra que a gente colocou. Vou trocar de pincel, pego um pincel de esfumar maiorzão, e aí eu vou esfumar essa sombra mais escura, bem na bordinha dela, mas não deixando ela invadir o campo da primeira sombra. Quero um degradê entre as duas cores. Pronto, ó, o degradê já tá formado, não vejo mais marcações entre uma sombra e outra. Eu vou dar uma escurecida agora no cantinho externo do olho, e aí eu vou voltar com aquele pincelzinho lápis, eu venho com outro pincelzinho, e aí a sombra aqui, ó, mais escura, que ela é um pink, mas ela é mais puxada já pro vinho, um tom mais fechado. E aí eu vou aplicar na parte externa aqui do olho. Então, de novo, passar na dobrinha do olho. E essa sombra ela também não vai passar da segunda sombra que a gente passou. Começo aqui, ó, do canto externo e eu vou trazer até o canto interno. Na técnica de cut crease, a gente precisa realmente fazer o côncavo inteiro do olho, porque depois a gente vai recortar isso e só vai sobrar o nosso esfumado bonito aqui de cima. Volto com aquele mesmo pincel que eu usei para esfumar a segunda sombra e vou esfumar tudo isso. Movimentos de vai e vem, bolinhas, bem sutis, paciência, tenha calma, persistência, que funciona. Feito isso, eu volto com o primeiro pincel de esfumar que a gente usou, com aquela sombra mais clara, e eu vou passar aqui, ó, em tudo pra fazer um degradê bem bonito. Agora eu confesso que a gente vai pra parte mais difícil da maquiagem. Vai te exigir um pouquinho mais de tempo, mas eu sei que você vai conseguir fazer aí na sua casa, é só você ir treinando que no final dá certo, tá? Vai com calma, eu vou junto com você aqui e aí no final a gente vai conseguir fazer essa maquiagem junto, certo? Então a gente vai puxar um delineado de gatinho, só que na verdade ele é como se fosse a base do nosso olho. Então a gente vai fazer um delineado bem grosso e aí no final vocês vão ver onde que eu vou fazer esse cut crease que eu queria, tá? Eu vou usar esse delineador líquido aqui da Vivai, mas você pode usar qualquer delineador que você quiser e você tiver aí na sua casa. Então pode ser em caneta, pode ser delineador em gel, o que for mais fácil pra você. O que eu tenho aqui em casa é esse aqui, então é o que eu vou usar. Então, gente, ó, muita calma nessa hora, não desespera. E a gente vai começar pela ponta do gatinho, puxando um traço reto, tá? Então, ó, o meu olho ele é um pouquinho enrugadinho, então eu dou uma puxadinha nele. Não repara nessa unha quebrada, tá, gente? Eu sei que talvez vocês já tenham reparado, mas quebrou minha unha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, do finalzinho do meu olho, da parte inferior dos cílios aqui de baixo, e eu vou puxar um traço quase na direção da minha sobrancelha, mas um pouquinho mais pra baixo. Então eu não puxo direto aqui no finalzinho da minha sobrancelha, pra não ficar muito reto. Eu puxo ele um pouquinho mais na diagonal pra ele ficar mais deitadinho. Tá vendo? Eu puxei ele bastante, bem grandão, porque como eu falei, eu vou puxar um delineado maior pra pálpebra toda. Então, ó, eu vou vir aqui agora, não da pontinha, porque se a gente vem da ponta, a gente já estraga a pontinha fina do delineado. E a gente não quer isso, a gente quer deixar o delineado com uma ponta mais fina. Então eu vou vir quase no final dele, e aí eu vou puxar um traço pra dentro. Ó, parei aqui. Olha, tá, aqui a gente já fez o esboço da parte do final. Mas você já consegue ver aqui, ó, puxadinho dele. E a parte que eu deixei mais grossa aqui, certo? Vou preencher tudo aqui. Preenche tudo, você já consegue ver melhor esse traço. E aí agora eu vou passar rente à raiz dos cílios, tá? Um pouquinho também mais grosso, porque eu quero que ele tome mais conta da pálpebra, tá? E agora o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer o cut crease, que é a segunda parte mais difícil desse olho, mas que também com calma a gente vai conseguir. Você vai pegar um corretivo cremoso ou alguma base de sombras que você tenha que seja cremosa pra gente conseguir fazer o desenho do corte de côncavo, que é isso que significa o cut crease. Então você vai precisar também de um pincelzinho desse jeito aqui. Esse é o meu pincel favorito para fazer esse tipo de corte. Ele é o W113 da Macrylan, pincel de precisão. Eu adoro ele para fazer cut, porque ele é bem pequenininho, bem preciso, então você consegue trabalhar certinho aí nos detalhes. Vou vir com o meu corretivo da MAC, o cremosinho que eu já tenho. Pego
produto, pega produto sem dó, viu, gente? Tem dó não, tem que usar. O cantinho aqui do meu olho, eu vou ter que tomar cuidado só pra não estragar o meu delineador, tá? Então eu não vou passar em cima do delineado, vou passar acima dele, tá? Então, ó, aonde que a gente faz o corte? Onde o olho afunda, então, ó, o pincel afundou, é aqui. E aí eu vou desenhar uma linha reta aqui. Eu vou fazer esse traçado reto até chegar lá na ponta do delineado aqui, tá? Na ponta que eu digo, não aqui na pontinha mais fina, mas até ele encontrar com esse delineado, tá? E aí ele vai ficar assim, ó. Você vê o nosso esfumado no côncavo, você vê o nosso corte aqui, ó, de côncavo marcado com corretivo e o nosso delineado. E agora, a gente vai aplicar uma sombra rosa cintilante em toda essa parte que a gente aplicou o corretivo, que ele vai servir para nossa base do glitter, tá? Eu misturei cola de cílios com o glitter rosinha que eu tinha. E aí eu vou aplicando aqui, sempre dando as batidinhas em todo esse recorte que eu fiz aqui. Aí ela vai ficar assim, bem marcadinho o nosso cut crease de glitter e o delineador embaixo. E aí, com a mágica da edição, eu vou aparecer com o outro lado do olho pronto. Já tô com os 2 olhos prontos, vou fazer a minha pele, já tem vídeo aqui no canal sobre isso. E aí eu volto pra gente fazer a parte inferior dos olhos junto, tá bom? Voltei com a pele pronta, cílios aplicados. E eu peguei um cílio bem grandão pra ele dar mais volume pra essa maquiagem e também aumentar o meu olho. E agora a gente vai fazer a parte de baixo dos olhos pra dar mais sentido pra essa maquiagem. Eu vou pegar um lápis preto, esse aqui é o Carbon da Dylos. E eu vou passar em toda a linha d'água e um pouquinho por fora. Aí eu vou esfumar esse lápis preto com um cotonete mesmo. Então, eu vou pegar um cotonetezinho, sem fazer muita força pra não tirar a cor preta, eu só vou dar uma esfumada. Volto com a minha paleta da Huda, e aí eu vou pegar os 3 tonzinhos de rosa que eu passei em cima e eu vou passar embaixo. Então, eu vou começar pelo tom intermediário, que era esse tom aqui, ó. Esse, aí eu vou vir com esse e no último eu vou esfumar tudo com esse mais claro. Meu pincel favorito pra fazer isso é esse aqui, bem fininho, achatadinho. E aí eu vou pegar aquela primeira sombra e eu vou esfumar aqui do cantinho externo do olho pra dentro. Volto agora com aquele tom mais escuro e eu vou passar só na parte externa dos olhos. Vou trocar de pincel, vou vir com o pincel de esfumar menorzinho, aquela primeira sombra que a gente usou, e aí eu vou fazer a transição de todas essas cores. A mesma paleta, ela tem um tom de preto, então você pode usar qualquer tom preto que você tiver, e eu vou passar só bem no cantinho externo do olho, tá? Pincelzinho assim, língua de gato fininho, e aí eu vou aplicar só aqui, ó, no cantinho externo. Volto com esse pincel aqui, aí eu vou esfumar tudo. Parte de baixo dos olhos pronta, eu quis dar mais uma dramatizada nessa maquiagem, deixar ela mais chamativa ainda. E aí eu vou colar umas pedrinhas aqui de strass rosa. Esses strazinhos assim, olha, de unha. Aí você encontra em qualquer perfumaria, assim, essas lojinhas que vendem artigo pra unha, maquiagem e tal, você vai encontrar. E aí eu vou usar a minha colinha de cílios, que é essa daqui, ó, da Envy. Colar uma pedrinha no meio de cada lado. Eu prefiro pegar essa colinha que tem um aplicador e aí eu já marco aonde eu vou colar a pedrinha. Então eu vou vir aqui, eu vou fazer um pontinho bem no meio dos 2 lados. Deixa essa cola secar um pouquinho, senão a pedrinha não vai grudar. Prontinho, eu já colei dos 2 lados. Vou terminar passando minha máscara de cílios, é a Wonderlash da Bruna Tavares. E agora, pra terminar, eu vou passar um batom bem rosa. É esse daqui da MAC, é o Pink Nouveau. É um rosa que eu adoro, pode ver que ele tá bem usadinho. Eu vou aplicar nos lábios e aí eu mostro o resultado final da maquiagem pra você. Prontinho, e esse foi o resultado final da maquiagem. E essa foi a maquiagem de hoje, uma maquiagem desafiadora, eu tenho que confessar pra vocês, mas que eu adorei fazer. Então tem de tudo nessa maquiagem, a gente fez cut crease, a gente fez delineado gatinho, a gente colocou um cílio bem poderoso, a gente
colou umas pedrinhas embaixo. Eu achei super legal. Então, assim, é uma maquiagem realmente pra você ir pra uma festa diferente, pra balada. É uma maquiagem que realmente você vai arrasar e você vai chamar atenção com ela. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Compartilha com alguma amiga sua que gosta desse tipo de conteúdo de maquiagem, que também quer aprender dicas sobre maquiagem e tutoriais. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, é muito importante pra gente trocar mais ideias. Deixem sugestões de vídeos também que vocês querem que eu grave aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho para você receber a notificação assim que eu lançar um vídeo novo. Espero vocês na próxima. Um beijo e até!